Mulheres UOL e hoje a gente tem um tema muito legal, né? Sabotadores da imagem pessoal. E eu tô aqui com 3 mulheres super UOL, a Tati Torquato, e eu vou fazer uma apresentação breve de cada uma, porque vocês podem entrar nas redes sociais delas e entenderem melhor. A Tati é manezinha. Com muito orgulho. E uma raridade, né, Tati? Empreendedoras. E ela tá há 21 anos no mercado da moda. A conta não fecha, ela tem 30, ela tá há 21 anos no mercado da moda. Seria ótimo com esses 30, mas obrigada, agradeço. Tá linda como se tivesse 30, enfim, né? Eu acho que a gente tem que valorizar a beleza madura também, né? A gente às vezes fica assim, tá linda como uma mulher de 30. As mulheres de 40 estão arrasando, de 50 estão arrasando. Consultora de imagem e tá aqui hoje para falar sobre esse tema e tocar o coração aí das nossas mulheres. A Carol Bastos, também consultora de imagem. A Carol não é manezinha, ela é gaúcha. Uma cataúcha, eu digo, né? Uma cataúcha, tá bom. É uma antiga blogueira. Isso, Começou lá na época do blog, né? Com essa intenção de mudar aí a imagem das mulheres. Exatamente. Das mulheres, Carol, na sua grande maioria? Na sua grande maioria, mas os homens também são bem-vindos, Com mas certeza. as mulheres estão mais abertas, eu acredito. E ela procura essa conexão de corpo e espírito, né? Isso. Com a consultoria de imagem, que eu achei bem lindo. E a nossa Jerusa Furlani, expansiva, Uau. maravilhosa, blumenauense. Eu fiquei com medo de falar essa palavra, mas foi. É de Blumenau. É, de Blumenau. Casada, mãe de uma mini yogin. Manucinha. E 8 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal. Então, nada melhor para compor essa mesa aqui, que a gente vai falar sobre o que sabota a imagem pessoal, do que ter uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal. Vamos olhar. Mulheres, quero agradecer, né? Sejam bem-vindas. E o que eu falei para vocês no começo, né? Pensem que vocês estão falando para uma mulher que vocês querem mudar a vida dela. Né? O que a gente poderia falar para tocar o coração dessa mulher? Eu acho que a gente vai fazer o melhor podcast se a gente tiver essa A intenção. gente está aqui para isso. Com certeza. Então, vamos começar a falar, Tati, sobre sabotadores da imagem pessoal, já que mulher sabota tanto, né? Sim. Me conta, o que são os sabotadores da imagem pessoal? Eu me saboto, eu creio que todas nós aqui também estamos aqui justamente porque é uma dor nossa, mas tem diversos sabotadores. Eu acho que o primeiro é a pessoa não se enxergar, a autoimagem que ela tem dela. A autoimagem é uma coisa muito complicada, porque o que eu acredito? Se você acredita, você é. Então, essa construção de tabus, de estética, de parâmetros, de biótipo, né? E tudo isso, essa construção que a sociedade impõe para a mulher desde muitos séculos, né? A gente não está falando aí, bloqueia a mulher ter uma autoimagem positiva. Então, a gente tem que se olhar diferente. Eu acho que o principal sabotador somos nós mesmas contra nós mesmas, né? Eu brinco com as pessoas que sabem a sua cartela de cores, é que não ande com um roupão em casa que não é da sua cartela. Por quê? Porque é o momento que você mais se vê frente a um espelho na sua própria casa e você está realmente nua e crua, né? Sem todos esses photoshops que o Instagram proporciona, sem todos os parâmetros aí, né? Maquiagem, tudo mais, produção. E daí, pelo menos, a pessoa estando com uma cor que é uma das singularidades da autoimagem, é saber o que favorece a gente, né? Uma das singularidades é tu saber usar as coisas ao teu favor, né? Mas se você está de uma forma bonita dentro de casa, você já está começando uma construção no seu olhar para si mesma. O que acontece conosco? Muitas mulheres acordam, continuam com o mesmo pijama, ainda mais na era do home office. Ficam olhando no Instagram aquela mulher super produzida. Existe o comparativo, e daí ela não acredita que ela pode ser aquela mulher da melhor versão que ela poderia, né? Então, reconstruir a autoimagem, eu acho que é essencial. Nossa, Tati, que ficha que caiu aqui. Perfeito. Pode ser que cai para você aí também, mulher. Mas tu sabe que toda a construção, né, da minha autoimagem, da minha autoestima, da minha identidade, tu sabes, eu passei por uma grande mudança dentro do autoconhecimento e eu fui ser congruente.
fui fazer isso comigo. E olhando até pro meu roupão e pro meu chinelinho de andar em casa, como eles comunicam quem eu sou hoje. A cor, o conforto, Conta pra gente a qual é a cor, Gê. beleza. Ele é clarinho, como que é o nome daquela... Primavera clara, gente, Isso. dimensão de cor clara. Então ela sabe o que ela tá fazendo em casa. E olha só, ainda ganhei do meu marido um chinelinho para andar dentro de casa, mas assim, não é um chinelinho de pano. É o chinelinho de pano do merecimento. Isso. Então, isso sim, isso mexe com a gente. E eu já começo a trabalhar a minha imagem sobre aquilo que eu sinto, sobre mim, sobre como que eu vou estar me sentindo de olhar ali a outra mulher. Talvez eu abra o meu Instagram e eu vou olhar só aquelas mulheres maravilhosas e aí já começa a se colocar para baixo em vez de se inspirar, né? É quando eu dou o melhor pra mim, né? Exatamente. Eu não deixo... A cor já vai mexer ali. E assim, né? Eu fico pensando que muitas mães, às vezes, elas deixam o filho impecável, né? Elas olham a cueca do marido, trocam as cuecas furadas, trocam as meias, mas às vezes elas não valorizam a si próprias, né? Elas não perdem aquele tempo ou investem aquele tempo para entender o que funciona melhor para elas. Elas o que não se olham. não se olham. Não se dá olham. tempo para si. Exato. O roupão bonito ou o roupão super confortável é justamente entender essa mulher que está vestindo esse roupão merece o melhor. Exatamente. Ela não merece uma coisa furada, uma coisa de segunda mão, ela merece o melhor. E a gente não precisa ter, sei lá, eu não tenho nenhuma bolsa de 50 mil reais. Eu tenho, né? Mas eu tenho coisas ali que eu cuido de mim, né? Então eu cuido da Pamela no delineador que eu faço todos os dias, quando eu digo agora é a minha Tá versão. lindo, aliás, gente, esse olhão obrigada. aí. Uma assinatura de estilo. Agora é a minha versão arquétipo de mulher que trabalha e eu tenho uns rituais para entrar nele, né? Então, como é que eu entro nele? Eu me arrumo, eu passo um delineador, eu passo um desodorante, Bem colocada essa perfume. questão de ritual, sabe? Perfeito. Porque eu falo sobre o enlace, que eu acho que a construção da autoimagem, a Carol também vai poder contribuir. Eu acho que a construção da autoimagem está em você começar com um enlace com você mesma pela manhã. A minha construção é essa. Eu me olho no espelho, estou lá ainda sem lavar o rosto, como todas, até a Juliana Paz, que a gente estava brincando aqui, também com certeza acorda como você que está ouvindo hoje. Mas eu falo 5 frases de autoafirmação olhando realmente lá no fundo do meu olho e me abraço. E eu acho que isso, indiferente de eu estar com um humor médio, com uma TPM, com um hormônio lá no alto, nós estamos aqui quarentando quase, né? Como com os elogios dela. Então, os hormônios estão loucos também. Então, eu tento já me tratar como a princesa que eu sou pela manhã, para realmente, se eu estava para baixo, se eu dormi com um pensamento médio, não é porque a gente está aqui que a gente acorda todo dia super poderosa. Não mesmo. Eu já quebro aquilo. Então, nada durante o meu dia vai me abalar, porque eu já fiz um trato, um acordo comigo mesma. Eu acho que aqui a Carol tem coisas para contribuir, porque se tu trabalha com espiritualidade, né, o ser, né, o sentir. O ser e o sentir. Puxando esse gancho da autoimagem, eu acredito que o autoconhecimento, saber quem você é, na sua totalidade, não só na sua imagem como um todo, autoestima, enfim. Isso é construído a partir de você saber quem você é, da sua identidade. E, consequentemente, quando você vai para o Instagram, quando você vai para qualquer outro ambiente onde você vê mulheres super produzidas e você não está produzida, talvez você nem precise estar produzida porque você é uma dona de casa e não há necessidade. O seu lifestyle é diferente. E daí você se olha e diz, não, mas eu sou assim. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso fazer com o que eu tenho. E, consequentemente, como diz a minha terapeuta, quem compara sempre perde. Porque, geralmente, a gente compara uma fraqueza nossa ou algo que a gente está em processo, num progresso constante, às vezes essa questão do autoconhecimento, da autoimagem, da autoestima, com uma fortaleza, e daí a Gê pode falar muito bem sobre isso também, com uma fortaleza da outra. Então, às vezes, você está lá na sua casa, se olhando no espelho, não está maquiada, não está com aquele filtro do Instagram, mas você sabe quem você é. A sua identidade está firmada. Então, você sabe onde você pode buscar recursos
para não ficar se comparando. E essa questão de comparação pode ser relacionada à imagem, mas pode ser relacionada também ao profissional, a outra, como mães, né? Dentro da questão da maternidade, há muita comparação. Eu recebo muitas mulheres que são mães e tem esse olhar da comparação. Puxa, mas ela faz isso, eu não faço, e agora? Tá tudo certo, faz do seu jeito, né? Da sua forma. Porque lá atrás, dentro, né? Eu digo que é uma conexão. Então, é você olhar para dentro e conectar com o exterior, com a aparência. Porque consultoria de imagem é aparência, mas é comportamento e comunicação. Então, você saber conectar tudo isso é que vai realmente fazer com que a sua identidade E dedicação seja firmada. também, Gente, né, que gente? Que não existe É. acordar e tá lá maravilhosa, gente. Eu acredito que você escuta muito, Carol. Ah, mas ficar bonita dá trabalho. Dá mesmo. Dá, tem que sair da A zona gente de não vai iludir conforto. vocês. Dá. Mas se conhecer e se dedicar, eu acho que é uma grande abertura aí para sua imagem, para você não sabotar a sua imagem pessoal. Mas quando a gente rompe esse laço, assim, dá trabalho, mas assim, se você é a pessoa mais importante da sua vida, Dá você tá resultados. e você está fazendo para a pessoa mais importante da sua vida, né? Isso. Então, é isso, é entender o seu lugar, né? É entender que você merece ser tratado. Então, tu falou sobre lifestyle e me veio assim, realmente, a gente não fala só com mulher empreendedora, Exato. com empresária, não sei o quê. Tem mulher que não precisa estar maquiada, com De mas- salto alto. de salto Uma alto. professora de yoga, por exemplo, ela não vai se produzir, mas faz sentido no lifestyle dela estar com uma roupa adequada, né? Mas ela também não vai passar um dia inteiro de pijama, porque o home office é um bloqueio, é um sabotador, sim, da autoimagem. Quando você vê a legging, o pijama não está mais servindo. Então, mesmo que você vá ficar dentro da sua casa, arrumando a sua casa, faz um coque legal, coloca uma legging com uma camisa de algodão. Isso é estar mais bonita do que deixar, acontece muito na nossa profissão, a roupa da faxina. Sempre a roupa média É porque não é A usada. roupa de casa. A roupa média não é elimina. usada e a Elimina roupa essa da roupa de faxina. casa. Ô, Tati, isso faz sentido com o que a Pamela falou, que quando ela vai montar, né, o arquétipo, a persona dela, eu vou trabalhar, ela já faz o delineador gatinho, ela já coloca X tipo de roupa, ali ela começa a entrar na persona, A Pamela- a mulher wow. a mulher uou, isso Na aí. empresária Porque que eu digo precisa. assim, ó, eu estou, até falei isso pra ti, eu estou na profissão coach sistêmico, mas eu sou muito mais. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou a filha do Jaci Furlani, da Maria Bernadette Furlani, eu sou esposa, eu sou mãe da Manuela, eu sou amiga. E pensando no meu dia, inclusive em como eu entro em cada. Não é Persona. personagem, mas assim, Não, cada papel, personagem. né? Isso, papel. Cada É no bom É papel. um personagem dentro que habita dentro de Não si. é um personagem porque ele é real. Ele é um Isso. papel. São é as um... nossas personas. Não é personagem, é persona. E daí, tu Ok. falou, né? Passo delineador e tal. Então, eu vou entrando naquele espírito, né? Quando eu chego em casa, eu olho pro meu marido e fico pensando assim, eu preciso... Cadê o sex appeal dessa mulher? Né? Então, já é outra coisa. Então, eu já tenho Daí lá, é a mulher, a né? camisola com decote, uma Exato. coisa... né? Eu sou mãe de um bebê de 4 Pamela- meses, né? o Nossa. arquétipo da amante, né? Que a gente fala. Então, Sem ser vulgar, gente. Também quando a gente fala amante, né, Carol? e também, se você quiser ser Assusta. vulgar pro seu marido, seja. tudo Não, mas eu falo, quando Deixa a gente eu fala comentar. arquétipo, quando a gente fala na nossa profissão, a gente vai botar uma pitada de um arquétipo da amante, da mulher poderosa, da mulher sexy. Ainda existe uma distorção também Mas sobre às o vezes eixo essa mulher, disso. ela pode ter um gatilho de algo que ela já sofreu, entendeu? Exato. E Em- daí é complicado falar Isso. a palavra, né, amante? Eu acho que é mais sensual, Mas é só talvez. você É. trazer consciência do que significa. Quando traz a consciência, o Sim. entendimento é acolhido. É a questão do autoconhecimento. Por que você Super se veste? Porque muitas pessoas se vestem só para tapar o corpo. Você sabe do que você gosta? Estou fazendo uma jornada agora para multiplicar looks e as pessoas não sabem nem o que tem no guarda-roupa. Então, o autoconhecimento, como a Carol falou aqui, vai do que você já começa pelo que você está consumindo hoje. Você está se vestindo sem saber o que é porque a amiga se vestiu daquele jeito ou porque faz sentido para você. Não deixar Ou porque os comprou outros- por impulso também, né? Porque mulher compra muito e às vezes supre uma lacuna num vazio interior
comprando ou até mesmo comendo, enfim, são várias as questões que acabam também sabotando a imagem um sabotador. dela, exatamente por conta disso, porque ela não se conhece. E acaba deixando os outros fazerem uma escolha importante para Exato. você, né? Porque se vestir, né? A gente colocar aquela roupa, aquela intenção na roupa, né? Quando eu me visto para trabalhar, eu entendo que eu quero demonstrar o que com a minha imagem. eu quero comunicar, né? né? O que eu quero comunicar? Eu quero competência, criatividade, eu quero que as pessoas me enxerguem e entendam que eu posso levar inovação para o negócio delas. Esse Então, teu brinco tá trazendo a inovação no teu look hoje. É verdade. Inclusive, eu gosto de trazer um exemplo nesse sentido, que faz sentido para vocês duas. Às vezes, tu vai em um evento, e daí eu posso falar assim, Carol, você lembra que tinha uma pessoa naquele evento? Ela estava assim, ó, lá no segundo lugar, assim, eu não lembro o nome dela. Aí a Carol vai falar assim, ó, eu também não lembro o nome dela, mas ela estava de vermelho. Então, o quanto a cor comunica, o estilo comunica. Então, o tempo todo nós estamos comunicando para os outros e para nós mesmos. Então, quando eu falo do meu roupão, né, é bege, não lembro o nome, né? Nude. Nude. É o nude quente ou nude frio, mas é o nude. Vou ter que fazer foto desse roupão aí, né? Manda Ele foto. ali, ele já está comunicando para mim. Se eu tiver que filmar, porque eu acabo falando meu dia a dia, não apareço só de persona coach, também está comunicando. Sim. E assim, quando a gente vai para eventos, como a cor faz você marcar o que você quer comunicar. Então, o que você vem comunicando? Talvez você é uma pessoa super comunicativa e você está no momento mais introspectivo. E você está aí se apagando, deixando de fazer o teu florescer através das tuas cores, através do que você já começa a sentir. A Carol falou algo no começo que eu tenho que trazer aqui para a mesa, que é muito importante. Eu dei um gancho para ti. Tu desse um gancho, eu vi. E é um assunto que eu amo muito, que é o ser. Né? Por isso que o meu curso, o nome dele é Flores-Ser, porque eu gosto de tratar o ser. Nós somos todos seres sistêmicos. Isso. Então, dentro do vestir, se a Jerusa de 8 talvez estivesse iniciando essa escuta, eu poderia ter um julgamento, porque eu era totalmente outra pessoa, inclusive dessa comunicação. E eu acreditava que eu olhando como a Tati, a Carol, a outra, a blogueira, como era o se vestir, aquilo ali era uma comunicação do meu eu, do meu ser. Então eu vivia querendo parecer para ter aquele amor. Na verdade, aquilo ali era uma falta da minha identidade. Eu precisava olhar, né? Então aqui é abrir meu coração, né? Não sou perfeita, sou bem imperfeita e continuo na jornada, né? Como a Todas gente nós. falou aqui. Mas há 8 anos atrás eu me via uma mãe com uma menina pequena, super birrenta, né? Eu apresento como a minha yogi, né? Hoje a Manu é totalmente outra criança, mas sim, ela era da fase, sim, mas eu via já naquela época, hoje eu vejo mais ainda, que tinha muitas coisas para eu olhar, tinha muitos sabotadores da minha imagem externa que não estavam congruentes com a interna. Então eu estava perdida profissionalmente. Eu vinha de uma empresa familiar, a qual eu sou muito grata, e ali foi a minha grande ascensão profissional. Não era falta de dinheiro. Eu sabia fazer muito bem dinheiro, eu sempre trabalhei com vendas. Mas eu não conseguia transbordar aquilo de forma alegre. Então, eu vendia tinta, eu vendia cores. Eu amava sentar e falar sobre o poder das cores das tintas. Mas eu tinha que vender quantidade, caminhões fechados. E aquilo mexia comigo. Ali eu já comecei a ver que faltava uma identidade profissional, o que realmente eu gostava. Então, eu digo, eu era a executiva, a representante de terno preto, né? Trabalhava full time com homens. Então, vivia também cuidando no meu vestir, porque podia comunicar errado. Exato. E eu não me sentia feliz. Na verdade, era a falta da minha identidade, saber quem eu realmente era, reconhecer a força do meu pai e da minha mãe, né? E não julgar, né? Ah, eu estou numa empresa familiar, blá, blá, blá. Não. honrar aquilo, né? Isso. Eu via todo o trabalho, eu construía aquilo junto com eles, crescia ali dentro, mas eu não tinha tomado realmente aquela força. E isso me deixava enfraquecida no meu ser, na minha real identidade. Então, por isso que hoje eu afirmo tanto sobre quem eu sou.
É muito grato quando eu me escuto, ou quando eu escuto alguém me apresentando, falando sobre realmente quem eu sou. Olha que interessante a caneca que tu me deu, né? Olha só, ela trouxe na minha caneca a imagem da minha família. Isso até me emociona. Então, eu tô deixando transparecer, tu só me conhecer por internet. O que é realmente valioso na minha identidade é a minha família. Então, quem é você, mulher, que você está escutando? Não é só sobre o estilo ou sobre a cor. É primeiro, como a Carol falou, sobre o nosso ser aqui. Então, quais são as fraturas que você precisa curar? Quais são os passos da sua jornada que você tem que colocar no papel assim, ó, e falar, nossa, eu fui muito foda nisso daqui. E isso aqui eu tenho que reconhecer. Não, isso aqui eu tenho que perdoar. Não, isso aqui não foi ok. Isso aqui eu preciso me perdoar. Então, quais são os passos que você tem que seguir para você reconhecer a tua identidade, tomar posse dela e aí sim, você vai para uma jornada muito mais leve, como mãe, numa transição de carreira. Como essência, né? Como essência. E florescer e não se sabotar é aceitar essas mudanças também, Jerusa. Aceitar. Porque eu não fui a mesma Tati uma vida inteira e está tudo bem. E eu sei que eu ainda vou transitar. Eu sei que agora eu tenho uma personalidade mais enraizada, né? Estou mais madura. Provavelmente eu vou transitar na questão da geometria corporal para me sentir confortável. Tá tudo bem você mudar, você se olhar de numa foto de 5 anos atrás e não se reconhecer. Mas você não pode não se reconhecer e se sabotar. Você precisa não se reconhecer e reconhecer para onde você quer ir. No sentido da evolução, né? Não se reconhecer porque você não está naquele lugar de imaturidade, mas agora você sabe exatamente onde que você está. E eu acho que outra questão que nos sabota é a inadequação. Bem então, colocado. é a inadequação e a inadequação ao seu estilo de vida, estilo mesmo em relação à personalidade, à forma de vestir, mas inadequação também ao seu ambiente profissional, por exemplo, já que a gente fala também com profissionais aqui, eu recebo muitas mulheres que passam por isso, assim, tá, Carol, mas então agora eu vou me vestir sempre dessa forma profissionalmente, sobre imagem profissional? Não necessariamente. Você é uma flor. E nesse sentido é importante você entender com quem que você vai se encontrar. Então, talvez você tenha um ambiente aqui, Impact Hub, por exemplo, né, que é um ambiente super descolado, não tem formalidades, vamos dizer assim. Só que você tem reuniões com grandes CEOs. Você tem reuniões com uma agenda muito focada em executivos. Então, você tem que adequar, sim, o seu estilo, que pode ser, às vezes, até sensual, gosta de um decote, de uma roupa muito justa, de transparências. E, nesse sentido, pode ser uma inadequação para você comunicar errado. Comunicar de forma errada, porque a gente está comunicando, né, 90%, 93% da nossa comunicação é não visual, não verbal. Não visual, não verbal. Só 18%. E 7% só com aquilo que você fala. Então, se você chega numa reunião, a pessoa nunca te viu e você está inadequada para aquele ambiente, para aquela situação, é um sabotador de imagem. E muitas vezes você não se conecta com a sua tribo, a porta não se abre, porque você realmente não vestiu a sua essência, respeitando o seu network. Daí vem a adequação, né? Então, tu tem que primeiro... Uma poderosa, uma mulher sexy, pode ser com esse anel aqui que hoje a Carol está usando. Nossa, você falou sobre anel, você falou ela consegue trazer. Sobre cores, né? Sobre cores e sobre estar no evento. Eu conheci a Jerusa no evento da Ana, em Lisboa. E ela me reconheceu pelo meu anel. Eu falei, nossa, esse anel comunicou muito. Eu achei ele poderosíssimo. E ele é sexy e moderno ao mesmo tempo. Então, para vocês que estão assistindo aqui, para ver, dá para trazer o seu poder, a sua essência, a sua personalidade num elemento, num pequeno elemento. Assim como tu falou do meu, né? Exato. Exatamente. Aí hoje trouxe poder e autenticidade, porque fez mistura de cores. Eu sempre usava aqui, né?
Então, é a tradução e a leitura. Aí vem essa questão. Ela não vai ficar presa a um estilo só, mas ela vai entender por que ela se veste, por que ela escolhe Eu aquilo. acho que isso que tu falou é bem importante, porque eu acho que o entender, né? Quando eu entendo que o meu objetivo, vamos supor uma reunião de negócios, é fechar aquele negócio e eu alinho a minha imagem com o meu objetivo final, que é o fechamento do negócio, e para isso eu preciso transmitir algumas coisas, né? As pessoas precisam confiar em mim, elas precisam assinar aquele cheque que eu estou propondo. Então, talvez realmente a transparência não vai caber ali naquele momento, né? Mas o sexy pode estar em outra. Que é no você. sapato, Que né? é você. O sexy é o magnético. Exatamente. Eu adoro essa palavra. É o magnético. E eu acho que a gente bota um bloqueio em relação a não quero ver o que é imagem pessoal, né? Então não vou me vestir bem, não, isso é supérfluo, ou isso não é fútil. Ixi, Exatamente, é já como ouvi muito se disso. essa O fútil é triste. o fútil é. Mas eu acho que muita gente se esconde atrás do fútil para não olhar para isso. É um sabotador, tem É um medo, sabotador. tem medo de ativar o seu real poder. Tem. E total. quando- Eu sei Exato. porque Crença eu limitante. tinha. E alinhar essas Quem não duas teve? coisas, né? O teu objetivo, eu quero passar essa com a tua imagem, né? E eu vou me entender que ela- sentir dentro da roupa Tatiana. E- Eis a questão, né? Mas é a adequação, né? É a adequação do, é Exatamente. isso que eu falei, a adequação do seu estilo, ou seja, da sua essência, com aquilo que você faz, o seu dia a dia, o seu lifestyle. lifestyle, né? Então, saber como comunicar isso, e daí entra o que a Jerusa falou sobre cores. Ah, naquela palestra a pessoa de vermelho. Ok, mas as cores, eu acho importante a gente falar sobre É isso. intencional que eu tô de Sim. vermelho, que eu sei que é a segunda cor que os olhos humanos enxergam. Não, é mas o que eu tô intencional. falando é sobre os arquétipos visuais. Não existe. Sim. As cores, na verdade, É um são dos. é um dos elementos. O que a gente vê primeiro são as linhas e as formas. O bebê reconhece a mãe através das linhas e das formas. Até porque até os E 5 meses é depois das vulto, né, cores, Carol? exatamente. É vulto. Então é importante, óbvio, as cores é o que talvez marca mais, né? E hoje, pós-pandemia, as cores estão super em alta. Eu nunca fiz tanta análise de coloração como dessa forma. Eu trabalho há 13 anos com consultoria de imagem. Já foi Vocês não algo muito sabia? distante. As pessoas não sabiam que era consultoria de imagem há 13 anos atrás. Estava falando para Tati. Eu chegava nas lojas para me apresentar para gerentes, elas achavam que eu era, sei lá, uma concorrente que estava querendo conhecer o produto, as marcas que eles trabalhavam. E não sabiam o que Eu era. tenho um curso em 2013 e quis trabalhar dentro das marcas, porque o meu medo, o meu sabotador de escassez, me dava medo de sair de um CLT e trabalhar para mim e tudo mais. E também eu achava que não haveria procura. Então, o Instagram nos proporcionou uma nova visibilidade. E você que tem uma ferramenta na mão e está sabotando a sua imagem pessoal, você está errada. E comece se olhando e vem olhando seu guarda-roupa. Vou começar de uma forma, parar de sabotar de uma forma prática. Abra o seu guarda-roupa, veja qual é o seu padrão de consumo. Por que você só consome floral? Por que você só compra listra? Ou preto. Entenda Ou isso preto. primeiro. Ou preto. Eu não faço análise, é uma honra estar aqui aprendendo com as duas. Estou, assim, amando escutá-las. Mas eu questiono muito as minhas coaches, né, dentro dos pilares da vida. Eu questiono também o que você mais vem adquirindo. Então, olha para o teu guarda-roupa, porque é uma coisa que mexe muito com as mulheres. Eu falo assim, que eu aprendi com uma pessoa que foi lá em casa arrumar o guarda-roupa. Como é que chama? Personal organizer. Isso, maravilhosa. Aline, o nome dela. Ela falou pra mim, quando eu tirei tudo assim do meu armário e coloquei no quarto pra desapegar, pra fazer, pra tudo, eu olhei aquilo, começou a me gerar uma angústia. Eu fiquei 3 dias perturbada. E daí ela falou pra mim assim, ó, Gê, toda desordem precede a ordem. Aquilo me marcou. E eu utilizo muito com as minhas clientes. E eu digo pra elas, você tá com um excesso de consumismo? Muitas roupas pra quando emagrecer, pra quando engordar, muita roupa preta, muita roupa isso, muita roupa com etiqueta. Vejo muitas mulheres com uma Isso daí é quantidade. eu considero muita etiqueta baixa autoestima. E Eu estou me E falta de presenteando. conhecimento também sobre Mas si, né? e você falou uma frase que é bordão e eu falo outra. Todo excesso esconde uma falta. Aconteceu de eu visitar um guarda-roupa e a mulher ela queria trabalhar com constelação sistêmica no feminino. Mas ela tinha um colo incrível. E ela só tinha saias.
E não tinha nada que favorecesse realmente a geometria corporal dela. E eu falei, você está procurando o feminino nas saias. Você tem mais saia do que blusa. E foi uma reflexão muito interessante. Então, abra o seu guarda-roupa, pare de se sabotar e veja qual é o seu excesso. E também não ficar com medo de que eu fui procurar consultoria de imagem há meses atrás. Né? Foi graças à Concol, maravilhosa. Então, assim, eu não entendia que aquilo era necessário para mim. E quando se tornou necessário? Quando eu olhei para aquela foto e eu pensei assim, eu não quero comunicar isso, eu quero comunicar outras coisas. Eu quero que as pessoas tenham uma primeira impressão certa daquilo que eu faço, daquilo que eu quero transmitir. Então, eu fui bem com aquela virada, assim... E eu não esperei, eu tava grávida, eu não sei se tu vai lembrar o dia que eu fui lá, mas eu lembro. Eu tava com a blusa preta, com shorts, assim, que era o único que servia, porque eu tava bem no final da gestação. Tipo, foi janeiro? Ai, não lembro o mês que foi, mas estava bem no final. Eu ganhei ele dia 10 de janeiro, então deve ter foi sido... em dezembro, era calor. Então, eu fui procurar, mas eu não consegui fazer nada da consultoria, né? Eu saí de lá com a minha paleta e eu falei pra Tati assim, Tati, ela disse pra mim, não, pode me chamar depois, se tu não se sentir... eu não abandono, né? Confortável, né? Eu comecei agora a comprar as cores, né, que funcionavam pra mim. Eu sabia que tinha, mas assim, eu tava passando por um momento em que nada servia. Nossa, uma transição. E que, sem cobrança. Daí, depois que tive ele, daí era vômito, era, né? Coisas eu não queria que o lifestyle não permite, e outra, né? Vamos ser sinceros, não tem como baixar o guarda-roupa inteiro e tirar, senão você fica sem. Exato. E daí agora eu tô você pensando... tira o excesso e pouco a pouco você vai adicionando. Substituindo. Vai na leveza. A transição. Eu até hoje estou nessa transição. Não, e eu vou dizer exatamente como pode ser assim acessível. é como o autoconhecimento. Então, assim... Mas, gente, roupa não é um bem durável. É. Vamos refletir, né? Então, essa análise de guarda-roupa, essa transição de personalidade, não só pela durabilidade, pela maior qualidade, em marcas grandes você acha coisas que não têm qualidade e coisas com qualidade. Então, Perfeito. tudo bem passar por essa transição, tudo bem... Quando você me falou assim, eu tenho essa barreira, que era um sabotador, né? Eu preciso procrastinar, porque realmente no meu dia não vai entrar, não vou aprender, não vou conseguir praticar, Tati. Então, eu pensei, não, tudo bem, eu entendo que você vai ter um período de transição e quando o seu bebê estiver bom, você me chama para tirar suas dúvidas. E uma transição de um guarda-roupa pós-coloração pessoal, ele não vai levar menos, se a pessoa estiver muito errada, não vai levar menos do que um ano, gente. Ter calma. Exatamente, era sobre essa experiência que eu ia falar. Inclusive, o meu ainda, a minha transição demorou tanto, né? Tu estás passando pela transição. Eu peguei a minha paleta, eu fui dando conta dela aos poucos, porque... Né, mexeu muito comigo, né? Porque eu achava, tanto é que eu já contei pra Tati, eu achava, né, que não era legal a coloração, porque uma vez eu fui numa loja e tinha uma pessoa fazendo uma experiência na loja, e a pessoa falou assim, ó, rosa não é tua cor, mas eu só usava preto. Poucas outras cores, era tudo rosa. E tem aí, muitas quando ela cores falou naquela. aquilo me gerou Então, eu tive que ir aos poucos também tirando esse sabotador, né, do lado crítico que pegou. E, na verdade, o rosa poderia. Mas era um outro tom de rosa. Isso. E, realmente, eu usava um pink, que não ficava tão ok. Nada é proibido, né, gente? Isso, Se a faz Tati sentido fala para sobre você, isso. nada é proibido. As outonos profundo, outono escuro, que amam rosa, dá maior pena. E eu me preocupei tanto que eu achei uma solução para combinar marrom com rosa, fica incrível. E levei essa solução para elas, porque eu pensei na dor delas. Então, quem tem medo de se autoconhecer e está se sabotando, a cartela de couro não é um muro, é uma ponte. Faz 3 anos essa transição que eu tô fazendo, tá? Pra tu ver como leva tempo. tem a ver com Agora aquilo que eu que você comecei a fazer falou. como elas, olha que incrível. Elas misturam coisas. Eu ainda tô me experienciando, pontualmente eu faço. E o ápice pra mim, sabe o que foi? O arquétipo aqui, ó, do cabelo. Porque eu sempre mantive cabelão. Eu acreditava que o meu feminino eu mostraria Estava no somente através da força do cabelo. Aí vem outro loiro sabotador, ainda, né? né? E loiro. E outra, né? Eu sou alemã, tipo, Blumenau.
Então, meus braços, eles são mais redondos. Mesmo que eu treine, que emagreça, meu braço é sempre meu braço. Que bom que eu tenho braço. Isso. Só que eu usava muito esse arquétipo, eu colocava muito assim de lado e cobria. Aí eu me preparei para o corte do cabelo quando eu fiz 40 anos. Eu fiz 40 ano passado, entrei num processo de menopausa aí desde os 37, então muita questão hormonal, como tu, né, pós-gravidez. E aquilo ali começou a mexer muito comigo. Eu falei assim, eu quero abandonar essa crença limitante de que o meu cabelo é a minha força. E tem uma Pelo sobre o contrário, cabelo. né? É, Pelo exatamente. contrário, na verdade, o cabelo funciona para a mulher como se fosse um órgão. É muito forte. Então, geralmente Foi muito forte pra as mim. mulheres que têm cabelos compridos e que cortam, eu fui uma dessas, mas eu fui quando casei, lá com 22 anos. Eu tinha cabelão super pesado, super volumoso, cortei também aqui, depois disso nunca mais. Por quê? Porque na verdade o poder, o que acontece com o cabelo comprido? Ele chama a sua atenção para baixo. E qual é o arquétipo do cabelo comprido? Das princesas da Disney. Muitas vezes pode até transmitir infantilidade, se for claro, enrolado demais, para uma mulher de Franjinha. 40 anos com franjinha, não vai harmonizar, vamos dizer assim, harmonizar. Vai infantilizar. Não vai transmitir aquilo que você quer transmitir, vai te sabotar. Então, primeiro é para nós. E eu queria dar uma dentro do cabelo, que nós mulheres, daí vem o sabotador da competição, né, da comparação. Nós mulheres, é explicado pela neurociência que nós nos sentimos menos ameaçadas com mulheres de cabelo acima do ombro. Por causa da nossa cultura, isso é uma herança cultural. Então, quando eu entrei na minha profissão, eu resolvi cortar. Eu vivo em transição, né? Eu também. Eu vivo em transição, está tudo bem, voltamos mais ao mesmo assunto, né? Mas eu me conecto. Quando eu entendi que o meu cabelo mais curto abria portas para minha cliente, para ela não me ver como uma ameaça, eu também usei essa ferramenta a meu favor. Os cabelos mais claros, né? Isso, por isso que Também. dizem, O meu foi a mulher idade da loba forte, mesmo. menos feminina, né? Cabelo curto. Pelo Então, contrário, na verdade, transmite acho super sexy. força, sexy. E pensando assim, para fechar, né? Quando eu fiz a minha consultoria, e para não ser uma coisa tão distante, eu fiz a consultoria, então, provavelmente ali final do ano, ganhei o Pedro agora, em janeiro, dia 10 de janeiro, e daí quando eu comecei a voltar a trabalhar, deixar ele com alguém, eu ainda fiquei um mês só trabalhando, e depois eu comecei a comprar algumas coisas, mas assim, até agora eu comprei 3 camisas da minha paleta, e já me acho super dentro da minha... olhem, mulheres, ela não se sabotou. A criança está com 4 meses, ela está aqui com delineado gatinho, que daí vem a questão da dedicação. Maior exemplo para as mulheres. Parabéns. Isso. Um grande exemplo aí para quem está com a desculpa que foi mãe, né? Não precisa estar linda, bela, formosa todos os dias, mas tira aquele dia de autoagrado, de autoafego, né? E lembra E se que não é abrace. só o bebê que precisa de cuidado, né? A mulher que tá aí com você, sei lá, né? Se você tem 30, tá há 30 anos. Se você tem 40, tá há 40 anos com você. Ela precisa ser olhada. Tanto que quando tu me falou assim, tu olha para aquela foto de 5 anos e não se reconhece, o problema para mim, eu acho, é quando a gente olha na manhã daquele dia, eu olho para o espelho e não me reconheço, né? O que eu vou fazer hoje para resgatar a mulher que eu sei que eu sou, a força que eu sei que eu tenho, né? Veste a imagem da poderosa, né? Sempre temos uma roupa. Às vezes não é olhar para uma foto e não se reconhecer, É o olhar para o espelho e não E se sim, reconhecer. está acontecendo, eu acolho, eu preciso descansar, eu estou precisando de um tempo, acolher, olhar para si. E talvez eu não vou dar conta de colocar aquele arquétipo da mulher Aquele poderosa, dia. da amante, E seja o nem que for. precisa. E tipo, tá tudo bem. Tu precisa ser Tira poderosa. o às chicote vezes. da tua mão, porque a crítica, ela machuca. A autocrítica. A autocrítica é a é pior. uma sabotador. autocrítica, tá É certo? um baita é um sabotador. um hiper sabotador. O chicote às vezes não é lá, né? Não, o chicote é É aqui, em né? si Exatamente. mesma, né? E Normalmente principalmente é. Nesse período de transição, a gente tem muito disso, né? As mulheres saindo da pandemia, eu não sei você, Tati, mas eu recebi muitas mulheres machucadas nesse sentido, delas não se reconhecerem no espelho, porque elas não tinham tempo para se olhar.
As mulheres, antes da pandemia, não tiveram esse tempo para se olhar no espelho. E daí, com a pandemia, parou tudo, crianças em casa, e daí elas começaram a se olhar. E daí, quando você se olha, ou você se vê, na verdade... Daí você enxerga. Daí você enxerga. E aí, quando você enxerga, é a chave que vira, que você precisa. Você viu. Por isso que o autoconhecimento é super importante. Você buscar esse autoconhecimento, buscar quem você é. Porque nesses momentos, você... sabe onde buscar, é dentro, nunca é fora. E aqui tem uma mesa com 4 mulheres, né? E vamos pensar nesse nosso movimento, né? Quando você tem uma mulher do seu lado e você entende que ela não está no momento mais wow dela, faça o seu papel, né? Exato. De mulher. Ela não precisa de mais uma crítica. Porque as piores críticas, às vezes, vêm das mulheres, né? Ai, como tu engordou. Ai, ou os comentários, né? Quando você sabe que alguém falou de você. Então, assim, acolher essa mulher que também está num processo, que também está tentando se descobrir. Como que vocês enxergam, falando para vocês, assim, né, na consultoria, como que a gente poderia ajudar uma outra mulher nessa parte, assim, de acolher ela mesmo, né, de acolher essa dor Eu da considero imagem? que todo mundo tem um ponto lindo, um ponto incrível. Então, eu tento pontuar para ela o diferencial dela, né? O As olho, suas forças, né? a sua forma magnética, né? Se é o seu olhar, se é o seu colo. E eu faço ela ressignificar esse olhar, né? Trazer essa construção. Porque tudo é truque, né? Tudo é truque. Técnica, gosto de Tá bom. Então vamos otimizar, vamos glamorizar a palavra. Então tudo é técnica de elementos, como ela mesma colocou no início. Tudo é técnico e técnicas. E eu também tenho aqui a minha barriguinha saliente, só que eu sei usar a técnica para vocês olharem de uma forma harmoniosa para o meu corpo. E quando a gente faz um antes e um depois, um comparativo, eu acho que o visual, como você mesma colocou, nós somos mega visuais, faz com que ela entenda, compreenda que ela é bonita, que ela tem o seu ponto alto, o seu ponto de disfarce e aprenda a usar isso a seu favor. Não é mentir, né? Não é dizer assim, ai, Não. tá maravilhosa, não. Mas eu acho que isso que tu falou serve, assim, é olhar para aquela mulher e ver o que é o melhor dela. Nossa, todo mundo teu tem. olho tá tão lindo hoje. Ou quando ela usar uma cor que favoreça, nossa, usa mais. Incentiva, né? Você não precisa mentir. Por que a gente tem esse problema de emanar sororidade, né? De falar para a pessoa? Acontece ainda muito, eu acho um péssimo hábito da sociedade, que, por exemplo, você foi extraordinária hoje, você lacrou aqui na nossa conversa, você dá as costas, nós 3 nos reunimos e falamos, nossa, a Pamela foi incrível. Eu acho que começar essa construção com a própria mãe, com a própria colega de trabalho, você vai estar fazendo a sua parte. Levantar e mulheres, tudo que você transborda volta para você. Eu acredito muito nisso. Então, eu me sinto poderosa porque eu empodero mulheres. Então, é sobre isso. Você vai se sentir linda quando seu olhar for bom para o outro. Sou obrigada a trazer para a mesa. senão olhar para o outro, olhar bom. Eu acho que essa palavra do olhar tem muito a ver. Eu trabalho muito com essa questão do de bem com o espelho, né? Então, essa questão de você ter olhos bons com você, primeiro, que tem a ver com você não se chicotear, de você não se sabotar no sentido assim, puxa, eu vou cuidar mais do outro porque está difícil cuidar de mim. Na verdade, você cuida do outro, muito mais do outro, porque é difícil olhar para as suas dores, para as suas dificuldades, você não sabe nem como lidar com aquilo. Então, buscar ajuda profissional, seja numa terapia, constelação, consultoria de imagem, enfim, qualquer área que possa te ajudar nessa questão do autoconhecimento, nesse momento, não fique sozinha, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Ter olhos bons, porque tem uma frase que diz o seguinte, quando você tem olhos bons, todo o seu corpo se ilumina. Treinar esse olhar, né, Carol? E quando Carol? você tem olhos maus, todo o seu corpo se enche de trevas. Então, que você tem olhos bons sobre você e sobre as outras pessoas. E daí a consultoria vem com essa ferramenta, treinar o seu olhar para si. E quando você transborda o seu olhar para si, daí você para de criticar o outro. Eu acho que é uma grande virada. Vou trazer para a mesa aqui, continuar com a palavra olhar, né? E eu tinha isso pontuado. Uau. E agora é bem o encaixe. Então, faz muito sentido essa questão de
eu gostei das tuas falas, vou fazer um gancho. Quando uma mulher se acende, todas se acendem. Às vezes eu digo assim, ó, eu gosto muito de mostrar para outra mulher o poder que ela tem. Às vezes as pessoas falam assim, Gê, por que tu não deixa as pessoas quietas, né? Tem que cuidar para não ficar mexendo em caixinha que não é tua. Eu falo, não, eu não mexo em caixinha que não é minha. Mas se a mulher chegou até mim, eu vi no olhar dela, na linguagem corporal, ou ela pediu ajuda pelo Instagram, sim. Eu já olhei que se eu estou acesa, por que eu não vou acender essa outra mulher trazendo um bom contágio, uma boa indicação de um livro, de um bom curso, elogiando, é nato, é do meu perfil, eu sou influente, eu elogio muito, eu sempre fui assim, muito de usar as palavras, Linguagem de amor. a Tati sempre comenta muito isso, eu tenho um olhar muito clínico e eu falo sobre aquilo que eu vejo de amor. E com o autoconhecimento foi muito maior. Mas o que eu quero trazer aqui, o que são os nossos sabotadores, né? São pensamentos, é tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti lá na minha infância. O jeito como eu fui criada, o jeito como tudo aconteceu na minha vida, na minha pequena infância, aqui a gente pode até olhar o transgeracional também, e tudo que influencia ali, tudo que essa criança viu, ouviu e sentiu dessa mamãe, ela vai para a vida com as suas crenças. Então, ali, com esse padrão de crenças, eu vou para a vida de um jeito adulto, tendo as partes de fortaleza e as crenças limitantes, onde entra também os sabotadores que a gente estava falando. Então, nesse olhar, hoje eu entendo, temos que olhar para os nossos pais. E existe um padrão de repetição, eu posso olhar aqui até por mim, como eu repetia um padrão, e ainda repito, né, de vestir da minha mãe, de pensar da minha mãe, tanto as partes fortalecedoras quanto as limitantes. E se eu sou essa mulher hoje, que eu nasci para me ascender e ascender outras mulheres, e eu não tenho mais medo de julgamento de falar isso. Eu tenho clara a minha missão. Eu tenho claro o que tem no meu coração. Sentou na minha frente, eu vou te fazer crescer. Não importa, a gente falava no começo se é com dinheiro ou sem dinheiro. Essa sou eu, a Tati me conhece aqui de colégio, né? Então, é muito eu. E quando eu trouxe isso de uma forma com sabedoria, com teoria, isso tornou ainda mais forte. Então, presta atenção, mulher. Como você olha os seus pais, como você olha a sua mãe, o que a sua criança entendeu que recebeu. As palavras de afirmação, eu me lembro, trazendo aqui junto do autossabotagem com estilo, eu me lembro muito do meu pai. Eu me vestia pequenininha e eu chegava assim, tu até perguntou, né, do meu pai, ele é muito ativo na minha vida. E eu peguei e falei, eu chegava pro meu pai e falava assim, pai, tá bom? Se ele dissesse que estava bom, eu saía com aquela roupa. Isso, a minha lembrança é 5, 6 anos. Se eu chegava para minha mãe e falava, mamãe, tá bom? E ela dizia, tá bom, filha. Eu ia lá e trocava. E o que tu acha que gerava isso? Por que a Jerusa Existia uma fazia? competição, né? Porque eu queria ser a esposa do meu pai, eu estava deslocada. Filhinha do papai, a filhinha né? do papai, que a gente falou antes. Eu sempre fui muito a filhinha do papai. Meu papai, até hoje, ele é muito forte na minha vida. Só que hoje eu saí do lugar de esposa do meu pai, né? Eu entendi que as dores e as questões que eu embatia muito com ele era da minha mãe. Ela que tinha que tratar, e eram 2 adultos, e para ela estava tudo bem. Por que eu queria tomar o lugar da minha mãe? Eu estava deslocada. E eu queria sempre agradar o meu papai. Até porque vinha mais aprovação dali, né? Muita aprovação. Para mim era e é muito importante, né? A palavra do meu pai é uma coisa muito forte em mim. Hoje, em equilíbrio. Tanto é que meu pai cursa comigo para psicologia, vai para cursos de autoconhecimento. A gente fez muitos processos de cura. E comecei também a olhar muito para a mãe. E como a gente feminino, precisa né? O feminino. desse autoconhecimento tão falado e que se torna um clichê, né? Mas até pensando assim, recentemente, né? Há muito pouco tempo, um olhar desaprovador não mexe mais comigo. Vou dar um exemplo, né? Eu boto uma roupa, estou confiante nela, mas se meu marido olha assim, que roupa é essa? Aquilo já vai... O preto O que é... que E o que tem por preto trás é dessa aprovação do sabotador marido? de pertencimento. Será que era pai ou será que era mãe? Não ligo para a aprovação mais dos outros. Eu não ligo para um olhar de reprovação.
O preto é um sabotador, porque eu preciso estar inclusa. Então, eu vou vestida de preto para não errar. Preciso pertencer. Né? E, na realidade, ele é uma fuga. E o Quem color- fala de luz Ai, gente, e sombra... mas eu tô com uma onça aqui, ó. Não tô te dando... Tu não tá toda de preto, né? Não, você Não é um veio com pretinho topete básico. de imponência, com um brinco autêntico. É outra leitura que eu tenho, com uma manga bufante, é outra leitura que eu tenho. Mas é um exemplo, né? Aham. Você não liga mais para se eu te aprovo ou não. Mas o preto é uma fuga, sim, Mas- ainda na hora do vestir. Não que ele atrapalhe, não, mas é uma certeza que eu pertenço. Ou não vou errar, né, como você falou, mas assim, essa questão da aprovação, né, então, quando a gente entende assim, não, eu vou vestida dessa maneira porque eu quero comunicar isso, aquele olhar não vai fazer um barulho interno tão grande que vai fazer você trocar de roupa, porque você entende que eu estou vestida dessa maneira porque eu quero esse objetivo. Isso, porque a Eu sua olho- segurança e a sua confiança está dentro Exatamente, de você. não, Isso é autoestima. Isso é autoestima. E autoconhecimento. Autoconhecimento Eu coloquei e essa autoimagem cor positiva. verde porque ela realça os meus olhos. Isso. Porque isso aqui combina com isso, eu vou transmitir criatividade. Então, assim, eu sei o motivo. Agora, quando eu visto, porque eu vi naquele Instagram e aquela combinação funcionou para aquela pessoa, aquilo não é para mim, né? Isso. Pode até funcionar para ti, Um mas grande exemplo. Uma eu tenho as minhas uma inspirações. tendência. Eu não tenho é as minhas inspirações e eu sugiro a terem inspirações, porque a gente tem que se inspirar em mulheres. Modelagens, né? Ter Só modelagens. que a Nath Vosa, ela é uma das minhas inspirações, a Constança Pascolato também. Só que ela é super clara, a beleza Não dela é uma conheço, beleza eu conheço. oposta da minha beleza. Então, eu me inspiro na modelagem que ela usa, porque eu acho que faz sentido para mim. Mas as cores que ela usa não fazem sentido para mim. E como eu sei quais as cores que fazem sentido para a essência do meu trabalho, eu trago uma inspiração da parte dela, mas autentico com a minha assinatura. Eu acho que essa é a questão. Se inspire, se baseie, vai lá e comenta na fotinho que isso é sororidade, fala, tais gata, tais linda, tais arrasando, mas, como você mesma falou, modele para a sua essência. E se você sentir isso, né? Se você olhar aquela foto e entender que ela... Cara, isso aqui valorizou muito você, né? Eu acho que é essa verdade. E se você não sentir, não fale nada, né? Porque a gente não precisa... A não ser que for uma amiga que tu tenha uma intimidade para dizer assim, ó, olha, essa... Né, cor aqui não te favoreceu tanto. Na nossa- Principalmente se a pessoa perguntar. Existe um pessoa problema pra perguntar, gente. Daí sim. Existe um problema pra gente, você sabe, né? Mas se ela não perguntar, então... Todo mundo Não- acha que a não gente abre a está boca. olhando roupa, a gente está olhando linha de facial, esse perfil de temperamento, a gente está olhando outra coisa. Personalidade, porque para nós realmente precisa ser da tua pessoa a forma que você se veste. Então existe um problema pra gente, porque as pessoas trazem ali a dúvida delas, a gente não sabe até onde a gente pode ir, onde é conveniente, e a gente não sondou, né? Não fez uma anamnese para entender se aquilo faz sentido. Dependendo da Análise pergunta. Comportamental, né? Temperamentos, do que visagismo. a gente aprende com a vida, porque a gente entende até onde a gente vai, até onde não machuca. E uma coisa, quando eu fiz a coloração, que foi uma coisa que para mim fez sentido, porque sempre foi assim, tu vai escolher as minhas cores? Como assim, né? Com que base? Vai me limitar a uma cartela? Não, o problema não era a limitação, mas era entender que isso era verdadeiro. Mas quando tu fez a minha coloração e que tu disse assim, as tuas cores estão em você, estão nos seus olhos, na sua sua pele, beleza. na sua Nossa, que boca, bacana. no seu tom de cabelo. Você. É você. Exato. Daí É fez você. sentido para mim. É. Quando eu entendi que as minhas cores estavam em mim e as cores que eu uso, elas só refletem a minha beleza, daí fez sentido. Harmoniza. Olha só volta o que a de Tati dentro fez. pra fora. Acendeu. Daí fez Acendeu. sentido. Então, Acenderam a tua mulher. até Já tá então, aqui. por que eu fiz coloração? Porque tava todo mundo fazendo coloração. Eu queria saber o que era aquilo. Aham. Né? É um O que que- estudo que existe desde 1940, gente. É muito embasado, né? É muito estudado. Na verdade, o que eu Nós- vou aprender fazendo coloração. Pra mim, muito acho que a mais pergunta tem do que que ser sobre outra, cores. né? Muito mais do que da onde Modismo. que vem, da moda, ou é só coloração, A enfim. Pamela trouxe é um sobre a dos liberdade elementos. Eu vou dela. falar da minha dor, então, quanto às cores, gente. Vocês me olham e eu acredito que vocês pensam, nossa, a pele dela é quente.
A minha pele é uma pele neutra fria. É a mesma cartela que a minha. Olha só. as belezas diferentes. Então, assim, eu sou modelo, já fui modelo desde os meus 14 anos. Desfilei para desfiles de moda da UFSC, aquelas criações bem ousadas e tal. E sempre as pessoas me maquiavam. E as pessoas me olhavam e botavam maquiagem quente, que é a mais amarelada. E pensa a minha vida inteira, até 2015, quando eu descobri minha cartela, usando uma maquiagem errada, gente. Então, era a cereja do bolo. Tem profissionais falando, coloração não é importante. Não é essencial. Mas ela Não é só isso. mas ela é cereja do bolo de um look perfeito. Entende? Ela é a cereja do bolo, porque eu posso estar com a modelagem que me representa, mas se eu estou com as cores que estão em mim, que ornam com a minha essência, Que com me a minha refletem, beleza, né? eu estou com a cereja do bolo, com o diferencial do look, né? Com um visual que realmente é valorizado. Então, para mim, era uma dor minha passar uma vida jogando base novinha fora. Porque eu vivia comprando bases e sombras quentes, o que não harmonizava, porque eu tenho um fundo neutro frio, uma pele oliva, que é um fundo verde, que orna com os tons mais frios. E no Brasil tem muito, a gente vê muito isso nas análises de coloração, por conta da miscigenação. Então, eu sempre falo assim, cuidado com os achismos. Você é uma tal. Não é nada de achismo, é algo A realmente gente erra no muito, achismo. muito estudado, Carol. muito... Eu mesma já As falei, primaveras me enganam. acho que primavera. As primaveras no olho, elas me enganam mesmo. Na hora do teste, muitas peles parecem ser mais frias e Por isso que eu desvirtuam não o quente. por isso, por isso que eu não consigo entender a análise de coloração no digital, online. Porque existe sim uma Não barreira. entendo também. Não funciona, gente. Cuidado. Não existe ainda para vocês entenderem, tá? Já aconteceu de alguém ter feito online e não me contar, porque eu não gosto de passar por cima de diagnóstico. Eu sou contra isso, mas a pessoa veio sem me contar que já tinha feito online. E na hora a primavera erra online com certeza, porque eu filmo, então eu comparo o que eu vi nos olhos, e a primavera com certeza desvirtua claro e escuro. E essa pessoa, ela estava usando uma cartela inverno escuro, e na realidade ela era um outono escuro, um outono profundo. Então, houve um diagnóstico errado. E um diagnóstico errado que a câmera causou, né, não o profissional que está do outro lado da câmera, faz todo o erro, porque você está buscando um autoconhecimento para achar a sua melhor versão na sua imagem. E você contrata um serviço mediano, que não tem um diagnóstico 100% correto. Às vezes mais barato, né? E segue usando roupas que não te favorecem por completo. Uma pergunta para Maquiagem, elas. teve uma cliente que aconteceu exatamente isso. Ela teve que trocar toda a maquiagem dela. Prejuízo. Prejuízo. Aquilo que você estava falando de trocar o guarda-roupa aos poucos, ela vai ter que fazer o contrário, porque aconteceu exatamente essa questão. Mudar a modelagem, enfim, aos poucos você pode ir indo, mas as cores Quando realmente... as pessoas chegavam para coloração, eu tinha aquela mania de dizer, vai dar um inverno escuro, vai dar um verão suave. Agora eu já parei, não. Se for primavera, já está me enganando no olho. Deixa... Ô, Tati, eu continuo olhando aqui as repetições de padrão, as questões pontuais de infância, os sabotadores, né? Como eu falei que eu fazia muito esse de papai e mamãe. Não sei se vocês aí que estão ouvindo também, alguém também perguntava para o pai e para a mãe. As palavras que tinham ali, né? Você está muito bem, está bonita, né? O que você escutou faz muito sentido com a criação da tua autoestima na tua vida adulta. Mas fiquei curiosa de uma coisa. Eu analiso os clientes olhando as repetições de padrão. Existe muitas mães, pessoas familiares que repetem as cartelas? Muda. Muda muito. A minha mãe é inverno puro, a minha irmã é verão puro e eu sou inverno Eu já peguei brilhante. 3, uma prima Mas e duas... já tive irmãs inverno profundo, as duas ou invernos profundos, então Porque depende. eu e a minha mãe fez recentemente, é igual a minha. Eu já fiz de pode gêmeas que acontecer. são Ai, eu fiquei diferentes. pensando. São a mesma estação, porém a dimensão diferente. Então é bem interessante. É uma questão assim. importante de falar que as cores estão totalmente relacionadas à sua personalidade. Então,
É Foi um importante. acaso, digamos, eu e a minha mãe. Pode a ser. maior tendência. É, Porque tanto senão, tipo, a minha mãe ou a minha irmã deu isso, vou usar essa cartela. Não, Eu já me não. arrepiou, deu download aqui. Porque a Ai. questão é a seguinte, eu sempre faço análise de coloração com um teste de estilo relacionado à personalidade. Porque a tonalidade de cor que você usa e a forma como você combina as cores está totalmente relacionada à sua personalidade, a quem é você. Ou seja, aqui nós temos 4 mulheres fortes. Uma que fala com clareza, uma que é verdadeira e 2 intensas. Vocês estão entendendo essa mesa? Eu sou o tono verdadeiro. E é engraçado, porque vem um outono suave, a pessoa já fala mais assim um pouquinho. O verão suave mesmo, tem que dar a vez para falar. Então, realmente faz sentido o que você falou, da essência com o nome da cor, né? Então, eu sou intensa mesmo, me aguenta. E eu sou verdadeira. E a mesmo de psicologia verdade. fala Sim, muito tem. isso, né? Das cores, as cores quentes, que tem a ver com a personalidade, né? Das pessoas mais falantes, mais densas, mais firmes nas suas colocações. E o lado mais frio, os tons mais cinza, verde. Azulados. Pigmentados pro azul. Fala os nomes corretos aí. Mulheres, eu acho que a gente, né, tá com o nosso tempo já esgotado, mas assim, queria dizer que os sabotadores de imagem, eu acho que conseguiu trazer muitos deles aqui, mas o primeiro, eu acho que, né, se eu, me corrijam se eu estiver errada, é a gente não se colocar em primeiro lugar, ou a gente não olhar para essa mulher que merece esse cuidado, esse carinho e essa atenção, né? Primeiro, se você se colocar num lugar importante, verdadeiro na sua vida, você não vai se sabotar. Ou Exato. não vai se sabotar tanto, né? Porque em algum momento a gente se critica e se Sim. sabota. E tá tudo bem, um dia não tá bem. E no outro dia a gente volta, né? Porque de Isso. 300 e poucos dias do ano, a gente tem que estar na maior parte deles cuidando dessa mulher e não sabotando ela. E no final, se a gente fizer esse saldo tem que ser positivo A conta fecha. para a mulher, né? Então eu quero agradecer. O podcast está sempre aberto para vocês. Amei muito. Obrigada. Bom, A honra muito é bom. toda minha. Muito obrigada. E até o próximo Passou podcast. muito rápido. mais. Beijo, mulherada. Beijo. Obrigada. Até mais.